Boa noite, nação peregrina! Tudo bom, gente? Na medida que vocês forem entrando, já vão me dando aquele salve, me falando se vocês estão ouvindo bem, como é que tá se não tá tremendo nada, se não tá falhando, não esqueçam, tudo bom, gente? Oi, Gol! Quanto tempo, lindona? Tudo bem? Boa noite, Leila. Já deu um rolo aqui, pessoal. Só pra mim que deu essa tremidinha? Tá tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Petrus, Marcelo. Oiê! Tudo bom, Sônia? Vocês estão ouvindo bem, né, gente? Ninguém tá comentando nada. Eu tô entendendo que tá tudo nos conformes. Dona Arte, Gurgel, boa noite, gente. Bem-vindos. Sintam-se abraçados. Boa noite para quem ainda não falei. Oi, Dri, linda! Hoje a gente vai falar com duas pessoas muito queridas, que é o João e o Wesley, do perfil Beleza na Bagagem. Eles estão, gente, fazendo nada mais, nada menos do que uma volta ao mundo. Ai, gente, inveja branca. E aí, nessa volta ao mundo, eles deram uma paradinha para fazer o caminho de Santiago, o caminho dos deuses, e eles vão contar tudo pra gente, até porque o caminho deles está muito fresquinho, porque eles terminaram em setembro, agora há pouquíssimos dias. Então, eles têm notícias super atualizadas do caminho, que a gente até então não estava sabendo muito bem como é que estão as coisas por lá, com essa história de pandemia e tudo. Então, por isso que eu convidei os meninos para contar pra gente como é que estão a situação nesse momento pandêmico caótico, tá certo? Então, chega de delongas e eu vou chamar os meninos para esta humilde live. Meninos, vocês precisam pedir para participar, ver se vocês acham aí. Eu vou procurar. Ah, achei. Já tá bombando aqui, hein, pessoal? Foi. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu afastar. Tudo bom, gente? Tudo, e você, Denise? Tá ouvindo bem a gente? Melhor agora. Eu tô ouvindo bem, gente. Comentem aqui se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo joinha. De vez em quando eu olho aqui no computador, mas eu tô prestando atenção. Boa noite. Muito tarde, né, gente? Aqui é meia-noite e pouco aqui. Tô com o olho vermelho, gente, porque eu durmo cedo, viu? Eu sou velhinho, velhinho dorme cedo. Olha a Sweet Lana ali, ó. A nossa amiga russa. A nossa russa do caminho. Svetlana. Ela não entende nada em português, gente, mas ela acho que vai entender o beijo. Ui, Svetlana. Meu beijo, ela entende, o coração, ela entende, é o que importa. Denise, a gente quer agradecer você pelo convite, primeiramente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E é isso, a gente pode começar o que você quiser. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço você ter aceitado o convite, principalmente porque eu sei que aí já está super tarde e, enfim, é muita honra. Eu queria que vocês começassem falando de vocês, um pouquinho, brevemente, quem são vocês e que história é essa de volta ao mundo, pelo amor de Deus? Então, a gente está junto já há 16 anos, né? E há uns 4 anos atrás, em 2018, na verdade, né? A gente começou com uma insatisfação no Brasil, assim, com a nossa realidade, com o que a gente estava vivendo, e decidimos, então, chutar o balde, deixar tudo que a gente tinha feito até então para trás e fazer um reset na vida. E esse reset viria com uma viagem de volta ao mundo, com realização de alguns sonhos, e abrir mão de algumas coisas e buscar coisas novas, né? E aí a nossa viagem está acontecendo num modelo bem lentinho, porque a gente trabalha, viaja, a gente não consegue
ficar o tempo todo na estrada. Pra gente parecia impossível abandonar o Brasil, porque a gente tinha uma empresa grande lá, eu sou cabeleireiro, e a gente tinha muitos funcionários, a empresa era grande, era tipo, muito bem formada, muito difícil de abandonar, desamarrar. Mas a gente falou, não é isso que a gente quer mais, a gente quer conhecer lugares, a gente quer conhecer pessoas, a gente quer viajar. Libertar, né? Colocar a mochilinha nas costas e zarpar. Mas a gente tinha medo de fazer esse estilo de viagem. Ainda temos, né? É novo pra gente. De a pé ou com mochilão. Mas pra mim, pelo menos, o medo foi embora. Eu quero fazer mais, muito mais. Esse é o nosso segundo caminho. O primeiro, você sabe, eu acho, que foi a Via dos Deuses aqui na Itália, que foram 6 dias, 130 quilômetros, que foi maravilhoso. Foi onde a gente perdeu todo o medo de fazer o caminho de Santiago. Porque como a gente era muito sedentário, era não, né? A gente ainda é sedentário, mesmo após o caminho. Estamos tentando tampar o sofá que está aqui atrás para ninguém ver. Que é onde a gente fica. Mas nós somos muito sedentários. Isso é uma coisa legal também para vocês saberem, que todo mundo consegue fazer o caminho de Santiago. Porque se eu conseguir, te juro, gente, eu sou sedentário ao extremo. Eu não saio do sofá para nada. Se eu tiver que ir na esquina, eu quero ir de carro. Foi um desafio muito grande para nós o caminho. Para mim, principalmente, porque eu estava, né, com problema de coluna já há muitos meses, com muita dor. Os últimos 30 dias antes de começar a caminhar, eu fiquei praticamente na cama, porque eu tive uma crise de hérnia de disco muito forte. E em seguida, eu tive uma inflamação dos 2 ciáticos, das 2 pernas. E foi muito difícil. Está inflamado até hoje, ainda sinto dores até hoje. E para mim foi uma superação fazer o caminho, sabe? Foi E foi assim pessoal, mesmo, né? Foi. A primeira semana foi muito difícil para o João. Eu achei que eu não fosse conseguir. Teve um momento que eu cheguei para ele e falei, você vai ter que seguir sozinho, acho que eu não vou conseguir. Mas consegui. Caraca, e a gente terminou agora em outubro o caminho. Dia 1º, né? A gente terminou dia 1º de outubro. Dia 1º você chegar. Que legal, muito bacana. É legal porque, assim, muitos brasileiros amam fazer o caminho em setembro e maio. São os meses que mais gente faz o caminho. Então, eu acho super pertinente. Eu tava só com medo do sol. Do calor ainda. Mas não, foi ótimo. O clima foi maravilhoso. O verão aqui da Europa, gente, é uma coisa que não tem nada a ver com o verão brasileiro. O Brasil é quente, mas o calor daqui é um calor diferente, é um calor que te sufoca, um calor, mesmo para nós que estamos acostumados com o calor, ele machuca muito a gente, ele destrói muito a gente fisicamente. É seco, né? É muito seco. E a Espanha é quente. Porém, o caminho de Santiago, como ele é bem lá em cima, bem no sul, ele não pega aquele calorão lá de baixo. Mas a gente começou com calor e terminou com frio. Mas nada demais, assim. O calor ótimo, o frio também foi ótimo. Uma blusa. A gente andou com essas blusas aqui, ó. A gente não consegue desapegar das nossas blusas, sabe? A gente quer voltar pra lá. Eu acho que o mais difícil é terminar o caminho. Nossa, voltar pra rotina. Com certeza. Eu queria ler um comentário aqui da Dri Reis. Ela tá falando, juntos há 16 anos, mas vocês têm cara de 20 anos. Pô, você tem cara de 20, Felicidade né? faz bem, não é? Eu tenho 35, o João tem 44. Gente, não parece mesmo. Que bom. É o filtro. Tá com filtro, João? Eu acho que tá com Se não tiver, vamos ter que colocar aqui filtro. Não, agora se não tiver, deixa quieto, porque já arrasou assim. Já estamos bem assim. Outra coisa que fez muito bem também foi perder peso. A gente perdeu bastante peso no caminho, gente. Foi maravilhoso. Aí é muito legal, né? Porque a gente come pra caramba e ainda assim emagrece. E eu tenho um sério problema com o meu peso. Muito grande. Há pouco tempo atrás, eu tava com mais de 100 quilos. E... É mesmo? Sim, eu tava com mais de 100 quilos há 3 meses atrás. E aí eu perdi um pouco de peso. Um pouco não, uns 10 quilos na Via dos Deuses. E terminei de perder agora. Agora eu tô com 85. Eu perdi quase 20 quilos. Eu acho que eu perdi uns 6, 7. Eu não pesei antes de ir, mas tô bem mais magro. Minhas roupas... Tô chocada. Tô chocada. A Dri tá falando que o caminho é o melhor spa. Muito melhor, Dri. Tanto pro corpo quanto pra mente. Olha, a gente veio conversando o caminho, falando assim, vocês não têm que pagar psicólogo. Gasta, já que vai gastar, gasta, vai pro caminho.
Ó, lipo, psiquiatra, psicólogo, deixa isso de lado. Pega esse dinheirinho aí, que você vai investir na lipo, compra uma passagem para Espanha e vai fazer o caminho de Santiago. Né? Aí você, em vez de não come tanto assim no caminho, come um pouquinho menos, você vai emagrecer uns 20 quilos, com certeza. Porque Caminhar os 30 e a poucos gente dias. comeu tanto, mas tanto, tanto, muito mesmo. E a gente não somos de beber. A gente bebeu todos os dias. É uma coisa estranha. Parece que assim, a chegada na cidade te leva a isso, sabe? Porque todo mundo chega, já vai pros barzinhos, já começa, vem cá. Aí tem uma outra turma ali no outro barzinho. Um te chama em espanhol, outro te chama em inglês, outro te chama em italiano, em russo. Você vai pro barzinho, não consegue ficar no hostel, no albergue. É uma experiência. Eu tive a mesma experiência. Eu comecei a querer fazer o Caminho de Santiago quando eu tinha 16 anos. Eu li pela primeira vez o livro do Paulo Coelho, Diário de uma Água. E naquela época não tinha celular, a televisão era uma coisa até que rara pra gente que era muito pobre. E ler um livro, assim, era uma magia diferente, sabe? Há uns anos atrás. Há 20 e tantos anos atrás, né? Eu lembro que na minha cidade tinha 3 ou 4 televisores. Então a gente lia muito naquela época. Nossa. Era bem pequenininha a minha cidade. E eu li aquele livro e eu sempre gostei dessa parte espiritual das coisas, da vida, de falar com a árvore, de falar com a terra, de, sabe, conversar com os passarinhos. Sempre fui muito assim. Então aquele livro conversou muito comigo e aquilo me marcou demais. Então ficou na minha memória. Eu quero fazer o Caminho de Santiago. Não sabia como, porque a minha realidade era muito pobre, era muito difícil. Eu nem imaginaria que um dia eu fosse sair da minha cidade, quanto mais chegar na Espanha, né, para fazer o Caminho de Santiago. E dar uma volta ao mundo, mas assim. Começou ali e tá indo. Bom, quando vocês começaram com essa história de dar volta ao mundo, o Caminho de Santiago já estava nos planos? Sim, sempre não. Esteve. Mas sempre esteve. Sempre foi o meu plano fazer o Caminho de Santiago. Eu sempre falei para ele, eu quero fazer o caminho, eu quero fazer o caminho. Só que ele nunca quis fazer. Eu nunca quis fazer. Por causa que eu sou sedentário roubado, ao nível raiz. Meu marido também acha mão roubada. Eu sou sedentário raiz. Raiz mesmo. Você não tem noção. O que é o meu nível de sedentarismo. Aí então eu planificava coisas pra gente fazer juntos. Ia deixando o caminho para um futuro. E pensava, eu faço sozinho qualquer dia desses, né? Se não fosse a pandemia, o João já teria feito o caminho sem mim. Eu ia fazer o ano passado sozinho. Aí acabou que entrou a pandemia. Entendi. E aí a gente ficou assistindo vídeo aqui no YouTube também junto, né? Porque ficou em casa e vendo coisas sobre o caminho. Ele foi gostando. Aí fizemos a Via dos Deuses, ele perdeu o medo e aí fomos. Né? Eu acho que se não tivesse sido a pandemia, se eu não tivesse ficado preso dentro de casa e assistindo maratonado caminhos e caminhos e caminhos, eu não teria feito caminho. Minha mãe entrou. Beijo, mãe. Cadê a minha? Aqui, ó, tem a Moraes Maria José, tá dizendo que é fã de vocês. Maria José é uma gracinha. Beijo, Maria José. A Dolce Família tá aí também. Um beijo. Tá. Acabei de voltar do Santiago. A Ana Amélia Nova tá falando qual a preparação que você fez para fazer o caminho. Sendo um sedentário raiz. Sim, eu sou sedentário raiz. A gente começou a treinar uns 4 meses atrás, né? Sim. A gente, na realidade, a gente decidiu fazer a Via dos Deuses aqui na Itália, que a gente ficou sabendo que ela era linda e realmente... conta essa Via dos Deuses aí, eu nunca tinha ouvido falar. Quando nós decidimos fazer o Caminho de Santiago e a gente falou, vamos nos preparar, então vamos fazer alguma coisinha antes. Aí a gente começou a caminhar... Uma coisa básica. Bem básico. Começamos a andar 5 quilômetros todos os dias. E no final de semana, aos domingos, a gente fazia 20 quilômetros, com pausas e lanches. Então a gente começou a fazer isso. Aí aumentamos os 5 quilômetros para 10 quilômetros todos os dias e continuamos nos 20 quilômetros aos domingos. E aí nós descobrimos a Via dos Deuses aqui na Itália e vimos bastante vídeo, sabe, da Via dos Deuses. Achamos maravilhosa. Inclusive, é muito bonita. É engraçado porque os brasileiros conhecem muito pouco a Via dos Deuses. É verdade. Quem conhece muito são os próprios italianos. Eu nunca tinha ouvido falar. São os próprios italianos, alguns ingleses. A gente achou alguns vídeos na internet de ingleses, franceses, mas é mais conhecido pelos italianos. Como a gente está inserido na realidade da Itália, a gente está aprendendo também italiano, então a gente assiste muita coisa no YouTube em italiano. E aí nós descobrimos essa Via dos Deuses, que é de Bolonha a Firenze. Né? Pode fazer em 5 ou 6 dias. E aí nós falamos assim, vamos fazer como um pequeno alenamento, como se diz aqui na Itália. É um pequeno treinamento, né?
Uma coisinha. São 6 dias. Meu Deus do céu. É uma É bobagem. muito mais difícil que o Caminho de Santiago. Porque é cheio de Jura? altos e baixos, assim. São várias montanhas. Caminho dos Deuses, por causa... É o nome porque as montanhas têm o nome dos deuses. Então, você sobe... Todo dia você sobe uma montanha. Então, é muito hard, mas são menos quilômetros por dia. Mas, assim, lindo. Paisagens maravilhosas, pessoas incríveis a gente encontrou. E foi isso que me incentivou mais ainda a fazer o Caminho de Santiago. E foi isso que a gente fez. Um mês antes do Caminho de Santiago, a gente fez a Via dos Deuses, assim, no susto. E tivemos um mês para nos preparar para o Caminho de Santiago. Nesse mês, o que a gente fez? Sofá. Porque a gente estava destruído do caminho. Só falar uma coisinha ainda sobre a Via dos Deuses. Se alguém quiser fazer, gente, é só entrar no site www.viadegliday.com.it. E ali tá explicando tudo. Tá em italiano, mas você coloca no Google Tradutor ali, Ctrl+C, Ctrl+V e dá tudo certo. A única coisa é que ela não tem o suporte, né, que o Caminho de Santiago tem. Mas assim, ela tem também um aplicativo que você pode usar. E ela vai de Bolonha a Firenze. Também tem um ponto de apoio em Bolonha, que você chega, se cadastra, pega a sua credencial. É igual, isso também é igual. Tem a questão dos carimbos. Também tem locais para dormir de pontos em pontos. E aí no site ele te orienta onde você vai dormir. A ressalva que a gente faz ainda dessa via é para você abrir o mapa e ver o lugar que você está reservando para dormir, se é perto realmente do caminho, porque a gente cometeu o erro de pegar lugar muito longe, e aí a gente andava 6 quilômetros para ir no lugar e 6 quilômetros para voltar para o caminho. Era depois. muito engraçado. Ai, que maravilha. Tem um aplicativo, Puta merda. tem um aplicativo que chama Relive, que você olha, né? Você conhece, né? Sim. Te mostra o trajeto que você fez durante. E o João ligava de manhã, a gente saía, no final a gente ia ver. Vocês não têm ideia. Fazia assim, ó, tipo, saía daqui, fazia assim, passava aqui de novo. Tipo, muito errado. Na rua paralela. Ó, nós temos uma playlist no nosso canal do YouTube, se você quiser ver como é que funciona a Via dos Deuses, só ir lá assistir, verdade. tá bem legal. Tem todos os vídeos lá. Qual que é o canal do YouTube de vocês? Beleza na bagagem. Beleza na bagagem. Beleza na bagagem Isso. também. Legal. Eu conheci vocês pelo Caminho dos Deuses. Foi quando eu comecei a seguir vocês. Que legal. É um caminho incrível, vale muito a pena fazer. Dá para fazer até de barraca, tem todo o apoio. Ele é um pouquinho mais caro do que o Caminho de Santiago, só que descobri que não tá mais caro, porque tá quase a mesma coisa o valor. A gente estava pagando para dormir aqui, acho que nós pagamos 35, 40 euros, né? O casal, 20 cada um. No Caminho de Santiago a gente chegou a pagar mais caro que isso em alguns lugares. Uau. E aí você funciona muito, muito igual ao Caminho de Santiago. No dia anterior você vai no mercado. Quantos quilômetros é o total do 130. Caminho dos Deuses? 130. 130. Mais os 10 que a gente errava no dia. Mas funciona muito sim, muito igual ao Caminho de Santiago. No dia anterior você vai no mercado, compra um lanchinho para você almoçar, no outro dia um lanchinho mais leve, você economiza, né? Aí você vai andar no dia de manhã até o seu destino, onde você reservou um lugar para você dormir. Ali tem um lugarzinho para comer, tem mercado também, se você quiser. E é sempre assim, de uma cidadezinha a outra, até chegar à Catedral de Florença. As paisagens são lindas, como a Itália é um país lindo, mas eu achei assim muito bonita pelo que vocês postaram. E é legal que você passa duas regiões da Itália, da Emília-Romana para a Toscana. E a Toscana é maravilhosa, né? Nossa, linda. Não tem nem o que falar. Gente, tá cheio de mensagem. Você quer ler algumas? Sim, a Musa falou, cheguei, tarda, mas não falha. É isso aí, Musa. Cadê? Passou muita coisa aqui. Estou nos planos desde 2014. Era para eu fazer ano passado, com comemoração aos meus 40 anos, mas infelizmente tive que adiar por causa da pandemia. Todo mundo tudo tá tem sua hora nessa, né? certa, gente. Agora você comemora que você sobreviveu à pandemia e você vai lá para comemorar. Exatamente. Ó, para você ver como que tudo tem hora certa. Nós conhecemos uma brasileira no caminho e, a gente mesmo, eu não era para ter feito. Se não tivesse tido a pandemia, o João teria feito sozinho o ano passado. Então, eu não teria feito o Caminho de Santiago, gente. Então, assim, tudo tem sua hora. Nós conhecemos uma brasileira no caminho que ela tem 42 anos. E ela tinha se programado que ela queria fazer aos 45.
E tudo, tava acontecendo várias coisas na vida dela, e coisas não muito boas, e ela, tipo, desempregada, tava sem foco, foco aqui, não tava sem, tentou ter filhos, não conseguiu ter filhos, várias coisas. E ela se viu ali, Nossa, tipo, perdida, e ela recebeu um convite de uma amiga dela e recebeu um dinheiro de alguma coisa lá, eu não lembro agora, coisa, recebeu um dinheiro bem naquela época, deu tudo certinho, a moça ligou pra ela e falou, vamos fazer o Caminho de Santiago comigo? Ela, se tem uma hora perfeita é agora. E foi. que legal. Eu tô aqui olhando meu cabelo todo cagado e eu me dei conta que Eu tô pus, fazendo eu live pus com um boné cabeleireiro. aqui, Então, ó. assim, tá me dando um pouco de vontade de pôr um chapéu. Quer um boné? Então, eu tava pensando nisso. Foi mal. A Kátia Denis está falando, eu tô adorando a narrativa e me preparando para Santiago ano que vem. As dicas são ótimas. Muito bom, muito bom. A Josélia, professora, sou fã de vocês. Estou me preparando para fazer o caminho. De todos os vídeos que vi de vocês, foi o que mais Ah, gostei. que legal. Quando quiserem vir para Rio Grande do Sul, pode me visitar. Olha Eu os moro Ah, um pertinho. prazer. convites. Um dia desse a gente vai tomar um café. Arrasou, arrasou. Gente, gravar para o YouTube vídeos assim é muito difícil. A gente tinha umas ideias bem diferentes para gravar e a gente queria gravar de uma forma diferente do que a gente gravou, mas não dá. A gente gostaria de ter feito diferente. Ou você vai para gravar ou você vai para É, fazer o caminho. É muito tanto, difícil. Muito Né? É difícil. a verdade. gente quis aproveitar mais estar ali do que gravar. Então, a gente tentou gravar da melhor forma possível, mais o João, porque se vocês verem nos vídeos, é mais ele que aparece, que eu dou minhas escapadas, né? Mas a gente tentou pegar o máximo possível, da melhor forma possível, sem perder o nosso trajeto, sabe? A nossa experiência, Tentar trazer Senão alguma você coisa para as só pessoas. filma, né? né? Você não aproveita. Ah, e é muito complicado porque você quer filmar para o Instagram, você quer filmar para o Stories, você quer filmar para o YouTube, você quer viver o momento. É bem difícil, sabe? Uhum. E a gente tinha uma ideia de fazer os vídeos assim, a gente passando, como se a gente estivesse passando numa foto. Porque as paisagens são fotos maravilhosas, né? Então a gente queria gravar vários momentos a gente passando. Mas só que quando você vai gravar você passando por uma paisagem, você tem que deixar a câmera, Uhum. passar bastante, voltar depois para pegar Voltar, a pegar a câmera. câmera. E você Aí não dá certo. Não. Aí você tem que fazer de e você novo. fazer isso 20, 30 Aí vezes no dia, não ficou bom de novo. Aí você Não começa. rolou. Enfim, aí quando você vê, você perdeu 3 horas. Ah, mas eu tinha mais Eu sei medo como. do caminho, sério. Eu me surpreendi comigo mesmo. Me surpreendi. Porque eu sou uma pessoa que detesto caminhar. Eu detesto fazer exercício físico. Eu detesto. E assim, de verdade. E eu descobri Ai, que. adorei essa atividade. Igual, hoje a gente caminhou 10 quilômetros, 12. 12 quilômetros, até uma cidade vizinha. Fomos de a pé. E eu falei pro João, a gente andou 4, 5 quilômetros. Eu falei assim: o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, não tá gostoso isso não, eu já tô todo cansado, tô todo destruído. Eu falei, lá era diferente. Parece que o caminho ele te empurra, ele te leva, você não sente tanto esse cansaço. Óbvio que quando você chega no lugar, bate aquele cansaço e fala, oh, andei. Mas durante o percurso, você vai passando, as pessoas vão te levando, você vai conversando, você vai vendo as paisagens, você não se sente tão cansado como você fazer isso na sua cidade, num percurso que você já conhece. Quando a Marta falando É aqui dos meio nossos mesmo papo. vídeos, pessoal, sobre os vídeos do caminho de Santiago, acabou de sair um vídeo novo agora mesmo, tem acho que 1 hora e meia mais ou menos, mas os vídeos eu estou editando ainda. Então, lá no YouTube tem até o dia 6, eu tenho mais 27 dias para editar. Então vai demorar um pouquinho para a gente colocar todos os vídeos, tá? Então um pouquinho de paciência aí, viu? O Clodomar. Vai ser um prazer que você assista, mas ainda A vai demorar um Angélica tá aí pouquinho. também. É melhor do que série da Netflix, assim, Ai, é né? muito Isso que bom, é bom. né? Hoje eu chorei editando o vídeo, gente. Uhum. Comecei a chorar, coloquei a musiquinha ali, a hora que eu vi que eu tava chorando. Ah, imagina! Ah, o caminho de Santiago é A transformador. Soraya Tramos. A Soraya Tramos está falando que vai começar a Via de la Plata no Ai, domingo, no primeiro caminho. Uau, e já vai começar com Via de la Plata? é no Brasil esse? Não, a Via de la Plata é na Espanha mesmo, o caminho de Santiago, só que ele vai mais da parte sul. Ah, legal. É um caminho bem Tem longo, muitos caminhos, né? tem. A Gol
já fez um mochilão de volta ao mundo, ela já fez umas 2 lives Que comigo. legal. Ela tem um canal muito legal que ela fala de economia, de dinheiro, como você economizar, um monte de coisa. Enfim. Preciso dela na minha Aí vida. ela tá falando que ela fez o Caminho de Santiago, vários outros. Aí ela fez uma trilha na Itália chamada Caminho dos Deuses, que é a mesma, mas era na Costa Amalfitana, não é a mesma. Ó, Vocês conhecem? não, É uma O trilha de caminho 2, 3 dos deuses, horas acho que tem, por tem. cima da costa. essa Via dos Deuses, a oficial é aqui de Bolonha a Firenze, mas Caminho dos Deuses é uma tradução livre nossa. Então pode ser que tenha outras traduções, entendeu? É um pouquinho complicado. Entendi. Mas o nome correto Como que é em é italiano o Via nome? degli Dei. Via Seria delle o Dei. caminho dos deuses, a estrada dos deuses, a rua dos deuses, entendeu? Aí a gente colocou o caminho dos deuses para ficar meio que já uma referência para o caminho de Santiago e tudo. Chama Via delle Dei. Via degli Dei. Tem também o Tá sendieiro explicado, degli Gô. Dei, que é o trilho dos deuses, a trilha dos deuses. É assim, A essa tradução via, é ela tem vários, a via estrada, caminho. Entendi. A Gô tá falando que agora ela quer fazer isso também. Nossa, Vai ela vai amar. amar. Sofre um Vai pouquinho amar. o joelho, mas A faz. Carol Pinheiro tá falando que vocês são Um maravilhosos. beijo. Enfim, tem 1000 mensagens aqui, não vou conseguir ler todas, gente. Você tinha preparado. E aí, assim, vocês fizeram o caminho de Santiago começando de San Jean San mesmo. Jean. Legal. E como é que tá a questão de controle sanitário, passando da França para a Espanha? Então, Vocês tiveram que fazer alguma coisa de A fronteira é diferente? inexistente, né? a fronteira da Espanha para a França, quando a gente saiu de A gente nem Pamplona viu. para San Jean, a gente foi de ônibus e não teve nada. A gente entrou em Pamplona, desceu em San Jean, beleza. Normal. Para sair daqui, a gente fez o Green Card, né, o Green Pass, que é o que está usando aqui na Itália também, que é o passaporte verde. E fizemos também no site da Espanha. Você tem que fazer lá um questionáriozinho e no final do questionário eles te dão um QR Code que você tem que apresentar no aeroporto. A gente só usou no aeroporto quando chegou, quando desceu daqui da Itália. Depois não usou nunca mais. A Espanha está bem tranquila com essa questão. Não pede Green Pass para você entrar nos lugares, só o uso da máscara mesmo. Tá bem tranquilo. E a questão dos albergues também, bem tranquilo. Tipo, você só entra com a máscara, as camas estão reduzidas a alguns albergues. Uma coisa que a gente conversou bastante no caminho era isso. Porque tinham albergues que era uma sala 10 por 10, vamos supor assim. E tinham 20 camas e 17 estavam ocupadas. E aí, tipo assim, 2, 3 não estavam. Então você falava, ok. E tinham lugares com um quarto de 20 por 20 com 6 camas. O fato é que a lei é 50%, você tinha que ter 50% de ocupação. Só que nem todo mundo respeita a lei, né? Isso é fato. Outra coisa que eu queria falar, gente, a respeito de entrar na Espanha, essas leis mudam todos os dias, tá? Então, por favor, o que a gente está contando aqui é a nossa experiência de um mês atrás. Pode ser que tenha mudado tudo, eu não pesquisei de novo. Não, e na Espanha, se não me engano, no meio do nosso caminho, em uma parte dele, mudou de 50% para 70%. Era teve só uma atualização, né, da lei. Isso, teve uma atualização da lei da Espanha, se não me engano, quando a gente entrou na Galícia. Até a Galícia era 50% dos postos, né, para você dormir. Só podia, tipo, se 10 eram 5 pessoas naquele quarto. Só que, se a gente estava num grupinho, igual a gente sempre estava, ou eu e o João e as portuguesas, ou eu e o João e as brasileiras. Então, assim, quando a gente está num grupinho, eles fecham um quarto e completam todas as camas com vocês, assim, sabe? Com aquele grupinho fechado. Então, geralmente, as câmeras estavam quase cheias. Aí mudou. Quando a gente entrou na Galícia, mudou de 50% para 70%. Então, por isso que teve esse negócio também das camas terem mais gente. Uma coisa que eu queria falar para quem está pretendendo fazer o caminho de Santiago agora é se preparar um pouquinho melhor financeiramente. Porque com a questão da pandemia, uma coisa que impactou bastante no nosso orçamento foi os jantares. Você não está podendo, isso até o dia que a gente terminou, tá, gente? Eu não sei se isso mudou. Pode ser que melhore agora. Você não está podendo cozinhar nos albergues. Então, quando a gente está viajando em 2 e tem que pagar 2 jantares, são no mínimo 25 euros por noite. 12 euros para cada um. Isso é muita grana para a gente, né? E para qualquer um, acho que vai fazer o caminho com um orçamento mais pequeno.
Então, fica atento a isso, prepara um pouco mais de dinheiro, você vai poder comer coisas de mercado, a maioria tem um micro-ondas que está funcionando, mas você não aguenta todo dia comer coisa de Ou é micro-ondas, comida né? fria, ou coisinha de micro-ondas Não rápido. pode cozinhar Cozinhar, nada. não. Um ou outro. Tiveram alguns albergues com jantas 3, né? comunitárias. Acho que uns 2, 3 que nós fizemos jantar comunitário. Teve 2 albergues que a gente não pagou nem para dormir e nem para comer. Um ou dois. Um ou Não dois. lembro agora. Que foi você dava uma oferenda, né? Teve um dia que dormimos no Donativo. Donativo. E um deles a gente dormiu no chão, numa igreja bem antiga. Colocou uns colchonetes bem fininho para não deixar a gente na rua também, porque ou era isso ou era deixava a gente na rua. Então o cara, embora ele tenha exagerado no número de pessoas do albergue, não ter respeitado esse negócio do Covid, ele fez isso, ele explicou pra gente, eu vou fazer isso porque a próxima cidade é 18 quilômetros. A gente já tinha dado 20 e tantos. Então vocês não vão conseguir chegar lá. Então assim, ou eu Já faço era tarde, isso ou né? vocês ficam na rua, porque a cidade era bem pequenininha, tinha alguns albergues todos lotados. Essa questão do ano jacobeu, O ano já correu. as pessoas muito tempo fechadas por conta da pandemia e fazer alguma coisa sem ao ar livre é uma coisa que todo mundo estava querendo há muito tempo. Quem é fã do Caminho de Santiago ficou 1 ano e 2 anos quase sem poder fazer o caminho. Juntou tudo. O ano jacobeu, o final da pandemia, que ainda não acabou, mas muita gente trata assim, e um tumulto de pessoas, né? E com a lotação de 50% dos albergues, muita gente dormiu na rua, sim. Então, os primeiros dias Agosto foi terrível, né? foi. Porque agosto foi altíssima temporada e eu acompanhei muita gente dormindo na praça. Muita gente. Não A gente é seguiu pouca, o não. italiano que a gente estava seguindo antes da gente fazer o caminho, que estava fazendo o Ele caminho. dormiu na rua. Ele dormiu numa cama dessas camas de pula-pula. Pula-pula. Num pula-pula que tava no meio da estrada. No quintal de alguém ali. Ele entrou e deitou Ah, ali, tá. colocou o saco de dormir ali nas estrelas. E nós presenciamos também, teve um dia que a gente chegou numa cidadezinha e tinham pouquíssimos albergues. E o albergue municipal da cidade era esse que eu falei que tinha um quarto enorme com 6 camas e era regra, não podia colocar colchonete no chão, não podia fazer nada por ninguém. Ocupou aquele posto, acabou. A mulher nem olhava mais na sua cara. Tinha muita gente boa, gente, mas tinha algumas pessoas assim que você falava, nossa, cadê o espírito, né? Ela não olhava pra nossa cara. E chegou eu, o João e a Ana, brincando de assassinar as pessoas com o nosso cajado, né? Porque a gente precisava pegar o posto da frente da pessoa. Ainda fomos brincando assim. Chegou lá, em 3, aí, moça, tem lugar para 3 pessoas? Ela falou assim, não, tem 2. Ah, e o que a gente faz então? Porque tem mais uma pessoa, não tem mais lugar na cidade. Ela falou assim, é só 2. Aí a Ana ficou assim, agora, e eu? Não, gente, pegam o lugar vocês, eu me viro. E aí foi um chororô, a gente ficava olhando para ver se vinha mais gente, por enquanto não pegava ainda, a gente começou a ligar nos lugares para ver se tinha mais lugar, foi um forfé. Aí chegou um italiano e uma italiana, o Giacomo e a Kátia, que são os amores, e aí eles falam assim, nós 3 dormem aqui fora, debaixo do cobertinho aqui, a gente dorme aqui. Graças a Deus, no final deu tudo certo. Eles conseguiram um lugar para eles ficarem. A gente pegou aqueles 2 postos, depois de muito chororô. E graças a Deus, porque aquele dia fez um frio e choveu tanto, tanto, tanto. Ai, Então, imagina. no nosso caso, a gente não pegou ninguém que dormiu na rua. Ninguém. Nenhum dia. A Sumara está Entendi. perguntando aqui, acho que é interessante falar, qual é o custo diário do caminho. Silmara, Variável. varia muito de pessoa para pessoa e do seu estilo de viagem, né? Mas a gente gastou uma média. Teve dias que a gente gastou tipo 18 euros, mas a maioria dos dias a gente gastou 35, 40, né, Wesley? Por pessoa. Teve dia igual o dia da janta Por comunitária. pessoa. Por pessoa. O dia da janta comunitária, do dia das coisas, a gente gastou tipo 10 euros. E teve dias a gente gastar 100 e pouquinho, que foi no caso que a gente ficou. Mas é uma conta muito simples. Você vai tomar um café da manhã todos os dias e comer alguma coisa no café da manhã. 3,50 euros. Todo dia você vai gastar 3,50. É um café super confortável com 3,50. Uma delícia. Às vezes sustenta, café com leite, o pincho, né, que é a tortilha, ou um pãozinho com presunto mussarela, com ramon. É bem servido. Aí você vai comer, às vezes, uma fruta até a hora do almoço ali, uma banana, alguma coisa, vamos colocar mais uns 50 centavos.
Você vai comer também, geralmente quem tá caminhando não almoça, porque o almoço é pesado, então compra um lanchinho, alguma coisa. Você pode comprar no mercado do dia anterior e fazer ali um lanchinho, ou até mesmo comer de novo alguma coisa por 3, não tem 4 regra. euros. Eu tô falando só um preço assim. É que a gente pessoa... ficava tomando café e comendo Pra dar pizza uma o caminho todo, até chegar. Então você coloca aí R$3,50. Vamos colocar mais €1 aí de um lanchinho intermediário, R$4,50, mais uns 5, 6 euros para comer um lanche na hora do almoço, tomar uma cerveja ou tomar um refrigerante, um suco. Dá uns 12 euros, né? Até a hora E do dormir. almoço. Aí vamos colocar mais um lanchinho no meio da tarde ali, uns 4 euros, então dá 16 euros. Aí você vai jantar, 12 10, euros, 12. 26. Aí você Não. vai dormir de 10 a 25 euros, dependendo do lugar que você vai dormir. Entendeu? É uma média de 30 euros, assim, uma média boa. De 30 a 40 euros pra você ficar assim, tomar cerveja a hora que você quiser, tomar café a hora que você quiser, comer a hora que você Sim. quiser. E uma coisa, Fazer um caminho confortável. uma coisa que a gente, desfrutando. conversando com os italianos, a gente andou em grupo, muito em grupo com os italianos. A gente fez muita amizade com eles. E a gente veio conversando e é uma realidade. A Kátia falou isso, ela andou a primeira semana praticamente sozinha. Uns 3, 4 dias sozinhos. O Diácono andou uns 15 dias praticamente sozinho. E eles falaram que o custo deles duplicou ou triplicou depois que eles começaram a andar em grupo. Porque assim, eles falaram que quando estava andando sozinho, come qualquer coisinha, janta qualquer coisinha, dorme em qualquer lugar, e tal, tal, tal. Quando tá em grupo, uma coisa leva a outra. Porque assim, eu quero parar agora. Aqui, andamos 2 quilômetros. Vamos tomar um café aqui? Vamos, senta. Aí toma um café. Come alguma coisa já que eu tô aqui, vamos. Anda mais 2, 3 quilômetros, tinha um barzinho super legal. Vamos sentar aqui e tomar uma cerveja? Vamos. Cervejinha, não, só desse. E é assim, quando você tá em grupo, você não para de parar. Você para em todo lugar. Eu penso que se eu tivesse feito o caminho sozinho, eu teria gastado bem menos. Porque quando você tá em casal também, então os dois ali, vamos jantar, vamos. Igual ele falou. Um lugarzinho legal, né? Vamos num lugar bacana. Não sei o que, vai. Aí é eurinho que vai voando. Eu sei como isso faz todo sentido mesmo. Mas eu acho que ficou bem clara a questão do gasto diário aí, né? Sim, para mim ficou. Se alguém tiver dúvida, fala aí. Eu quero dizer que o Renato Lucatelli, que está sempre aqui nas lives, nesse momento está de férias em Barcelona, desejando um feliz Dia do Peregrino para todo mundo, legal. porque hoje é o Dia do Eu queria ter Peregrino. passado alguns dias em Barcelona antes de voltar para casa, mas não deu. E quando eu fui fazer o caminho, eu passei em Barcelona. Fiquei uma semana lá. Não, eu tinha agenda que tinha que voltar para trabalhar, então foi meio corridinho. Alguém está perguntando se aceita o cartão de crédito ou débito. Gente, eu usei bastante. Como é que tá aí? Eu usei bastante cartão de crédito, cartão de débito. A gente usou muito no caminho. Mas alguns lugares não aceitam. Muitos lugares aceitam, mas muitos lugares também não. Aquelas cidadezinhas pequenininhas, aqueles barzinhos mais, assim, não aceita. O lance é ter uma grana e ter um cartão, né? A gente, quando aceitava cartão, a gente pagava com cartão. Geralmente, quando estava acabando o nosso dinheiro, quando a gente passava por uma cidade grande e via um bancomat, né, caixa rápido, a gente tirava uma graninha, dividia nas carteiras para os dois não ficarem sem dinheiro, para não correr o risco de alguém não aceitar cartão. Porque às vezes a gente andava separado, cada um se distanciava um pouco, aí os dois tinham dinheiro, caso precisasse, né? A Moraes Maria José está perguntando sobre o banheiro, se precisar ir no banheiro durante o caminho. Gente, se vocês verem os vídeos, é que assim, eu postei muito a Ana, a nossa amiga brasileira, que é tipo assim, nossa, eu acabei com a vida dela no meu Instagram. Eu filmei ela fazendo xixi por tudo, gente. Por tudo. Qualquer moitinha, ela até deu diquinha, assim, de como mijar durante o caminho de Santiago. Ela deu dica no meu Instagram. Porque, assim, é uma moita que você escolhe bonitinho, certinho. Como se esconder. Como faz e eu vou fazer... Não, tem um complemento que eu acho muito importante dizer. É que, assim, uma moita... Eu tô com fone de ouvido, ele não tá conectado. Olha só, eu sou uma pessoa esperta. Agora que eu vi. A questão da moita é que, assim, uma boa moita, ela é uma moita que já foi muito usada. Então, não dá para você tirar a mochila e pôr no chão, porque... Mas eu sou uma pessoa que eu vou muito ao banheiro. E eu não tive problema. Também não. Tem banheiro pelo caminho inteiro. Eu quase não fiz, eu não vou falar, fiz algum xixizinho aqui e ali.
Mas raro, raro, muito raro. Tem banheiro por todo lugar. Todo lugar tem um banheiro, ou público, ou tem tem barzinho por tudo quanto é lá. O pessoal deixa você usar de boa, né? Deixa. Não, mas eu sou muito mijona, eu usei muitas moitas. A eu Ana também. confesso. A Ana é incrível, gente. Mas até no vídeo que foi no canal, acho que ontem ou anteontem, lá no YouTube, a gente tá falando dos banheiros. Tem banheiro e o banheiro limpinho, gente, por todos os lugares, tem muitos bares. O Caminho de Santiago ele é muito sortido, assim, você não vai passar aperto, Não, sabe? não vai. Não vai. É. E se passar aperto, sempre tem uma moitinha. É. Não te preocupa. O que a gente gostou Exatamente, muito não da é Galícia é relaxa. que a gente entendia muito o espanhol deles. Né, João? O galego é igualzinho. É o galego, né? O Nossa, galego, ele é meio que um é muito português, né? brasileiro. Até o Português dia de que a gente Portugal. se perdeu lá, perdeu no dia que a gente ficou sem quarto pra dormir, tinha um senhorzinho ajudando a gente, né? Aí eu virei pro senhorzinho e falei, o senhor é português? Porque é perto de Portugal, né? Não, eu sou galego, mas o senhor tá falando português? Não, eu tô falando galego. Ah, tá. Entendi tudo que ele muito falou. parecido. É bem É muito parecido. parecido. É bem parecido. Porque Clodo Maria da Silva tá falando, ela tomava 5 litros de água e quase não precisava ir ao banheiro durante o caminho. Transpira Misericórdia, bastante, hein? né? não, eu já acho o contrário. Eu acho que eu não transpirei quase. Eu não sei se era porque eu não transpirava. Assim, ó. E o xixi, ele, não importa o tanto de água que você tome, ele sai mais amarelo. Todo mundo falou isso pra mim. É porque tá queimando muita gordura, né? Você perde, o xixi fica amarelo por conta Olha, disso. gente. A Seu gente, xixi- a gente altos papos Seu sobre xixi xixi fica no mais caminho. forte, porque você tá eliminando. Gente, vocês viraram especialista nisso, Especialista em hein? xixi. Você tem que conversar com a Ana. Angélica, um beijo. A Angélica tá pedindo beijo ali, ó. Beijo, Angélica. Te amamos. E tinha muita gente fazendo caminho nessa época? Olha, no começo, saiu um grupinho, assim, vamos falar de umas 30 pessoas, né, João? E a gente acabou conhecendo Saiu todo mais, mundo. saiu Não, mais. assim, umas 30 pessoas juntas, assim, mais ou menos. E foram essas 30 pessoas que a gente foi vendo. Passava a gente passava eles, a gente se encontrava no albergue, tinha 3 albergues na cidade, esse grupinho se dividia ali, e a gente sempre via essas pessoas. Conforme foi na segunda semana, algumas pessoas, igual, as portuguesas fizeram 7 dias só. Então as portuguesas foram embora, teve algumas outras pessoas que foram embora e começaram uma pessoa ou outra e gente que faz o caminho mais rápido também. Que acaba que tipo, começou depois da gente e já estava ali com a gente. Como o Samuel. Tem gente que faz 45, 50 quilômetros por dia. A gente deixou as portuguesas no 7º dia e no 7º dia a gente encontrou o Samuel, que é um brasileiro também que vive em Londres, na Irlanda. E a gente andou com ele um bom tempo, uns 15 dias também, né? Com o Samuel. Não, o Samuel andou acho que uns 4 dias só. Não, foi mais, João. A gente andando assim, ó. Ai, não lembro. O caminho foi uma vida. Foram 4 dias, depois ele foi embora. Ele anda 50 km por dia. Não. E aí, então a gente ia trocando um pouquinho. Agora, depois das mesetas pra frente, uma multidão. Muita gente. A gente já não tinha mais como fazer laços com as pessoas, sabe? A gente conhecia, andava aquele dia, conhecia a pessoa aquele dia e depois já só um oi, tchau, onde foi parar. Muita gente parou em León, muita gente começou em León. Em León começou muita gente. Para mim, o caminho acabou 4 dias antes de chegar em Santiago. Eu comecei... Foi um dia que eu tive um chororô do nada, que eu chorei pra caramba o dia inteiro, e de repente tava rindo. Aquele dia, para mim, foi o último dia que eu fiz o caminho espiritualmente falando. Porque depois disso, foi tantas pessoas, vocês vão ver nos vídeos lá no YouTube, mas tipo umas 3 mil pessoas. Eu fiquei gravando. Muita gente. Muita gente. Passando, era assim, para você passar a cotovelada. Era gente passando pé, cotovelada. Aí virou turismo, sabe? Você vê que Era tinha muita gente gente ali fazendo turismo, aí você já não conseguia mais ir no banheiro tranquilamente, todo lugar que tudo você parava, era fila. tinha uma fila imensa, você não conseguia comer, né? Dormir. Então, o finalzinho ali, os últimos 100 quilômetros, para mim não foi nada espiritual. Aí já vira um pouco caótico, não né? foi legal, não. Muita gente mesmo. A última semana foi assim, lotado. E esses trechos vocês chegaram a ter que reservar albergue ou era... A última semana a gente tinha que reservar 3, 4 dias à frente. Porque a gente entrou nessa semana e quase ficou sem lugar para dormir, reservando um dia na frente. E aí a gente no outro dia foi reservar o da frente e já não tinha. Aí conseguimos.
Ligamos 2 dias à frente, quase também já não tinha. Uma coisa que eu queria Nossa, falar gente. Uhum. para os brasileiros que estão aí se preparando para ir para o caminho, que geralmente os brasileiros chegam por Madrid, né? Chegando por Madrid, a primeira coisa que você faz é comprar um chip de telefone da Vodafone. Ali tem a lojinha mesmo da Vodafone no aeroporto, você já compra ali e já coloca no teu celular que você vai ter internet, tá? Fica atento porque você vai chegar provavelmente pegar o metrô do aeroporto do aeroporto Barraras, né, que chama, até Pamplona. E Pamplona para Saint-Jean tem um ônibus só. Aliás, são 3 ônibus, mas todos saem às 2h30 da tarde, só esse horário. Os 3 partem É, junto às 2h30 da tarde. Então, se você chegar depois disso, pode ser que você não consiga um táxi, porque o táxi está 100, 120 euros. Se for final de semana é mais caro, durante a semana acho que é 100. A gente chegou no domingo, tudo era mais caro. Aí a gente dormiu em tem que Pamplona. se programar para chegar em Pamplona de E manhã, não para no você domingo, conseguir pegar nunca no o ônibus, domingo. ou então você dorme e vai no dia seguinte. Eu O fiz que que a isso. gente fez? A gente A fez gente uma fez reserva lá em Saint-Jean, porque achou que a gente ia conseguir chegar no mesmo dia. Nós perdemos os 40 euros que a gente pagou para dormir lá e tivemos que pagar mais 50 para dormir em Pamplona. Ou seja, a gente gastou 2 perdeu vezes e pagou e não mais. conseguiu chegar no dia, começou o caminho um dia depois. E eu agradeço muito, porque as pessoas que eu conheci era quem eu tinha que conhecer. Sim, mas são pequenos erros que você financeiramente que acaba com o seu Sim. orçamento, né? Porque são muitos dias, né? Quanto mais você erra, mais caro Sim, com fica, né? certeza. Com certeza. O Fred Moura está falando que nos últimos 100 quilômetros juntam vários É isso caminhos. E outro fato da lotação é que obter a Compostela é preciso percorrer os últimos 100. Essas são as duas coisas. Além da fusão de outros caminhos, é o mínimo que você tem que percorrer para ganhar a Compostela. Então, Isso. dá nisso. É isso mesmo. Dá nessa bagunça mesmo. E- E aí estão perguntando como que faz para reservar o albergue. Vocês usaram um Não. aplicativo? Como é Quando que você foi? chega em Saint-Jean, ou em Saint-Jean que tem o negócio do peregrino, como é que chama? A casa do peregrino? É. A oficina Oficina. do peregrino, eles já te dão o seu passaporte, a concha, né, a vieira, e eles também te dão uma folha com todas as cidades e os albergues. E o número de telefone. Você tem aí? Tenho. Eu sou preparada, Acho outra que eu história. tenho. Eu também tenho aqui. Ai, meu filho. Todo dia essa é a minha vida. É tipo isso É aqui. isso É isso aí. E aí Só que muitos albergues fecharam. muitos albergues fecharam. E aí tem alguém perguntando aqui, tem que É reservar? que tem muitos albergues particulares que Não estão na lista. conseguem trabalhar com essa lotação que eles estão pedindo. Então, eles não reabriram ainda. Ó, Denise, mas E aí isso acaba ao mesmo tempo que a superlotando. gente fala que a gente precisava fazer o agendamento, a gente encontrou muita gente, até mesmo no final, que não fazia e não ficava na rua. Dava um jeito, sabe? Às vezes pagava um pouco mais caro, mas não ficava na rua. O que acontece? Mas o melhor é reservar mesmo. Os albergues municipais geralmente são os mais baratos. Só que esses você não reserva, eles não aceitam que você Geralmente reserve. não reserva. Muito difícil aquele que aceita. Então você tem o que chegou primeiro pega a A cama. Junta da Galícia aceita reserva, né? Os albergues da Da Junta. Galícia? Eu Aquele reservei que é o todos da os rede reservados. Junta de Galícia. Eu liguei por telefone Esse daí eu acho que é o único municipal, a rede que municipal que aceita. aceita. Aí alguém está perguntando se vale a pena reservar todo o caminho. Eu não faria isso Não. porque o caminho ele é vivo, né? Você vai caminhando e sentindo necessidade de fazer as coisas. Então reserva 3 dias no máximo para frente ali e vai sentindo, porque se de repente a pessoa quer parar no lugar Não, antes, e o né? começo, você tá andando com um grupinho ou sozinho e tal. Espera você chegar no albergue que você vai ficar. Toma um banho, descansa. Se tiver aqui no barzinho, vai, toma sua cervejinha, respira, conversa com o povo, vê mais ou menos se você quer estar junto daquele grupinho, se você não quer, para você decidir. E reserva só um dia para frente. Principalmente os primeiros. Tirando os 100 quilômetros finais, reserva um dia para frente. Sabe, assim, 2 dias, né? Que tem gente que não tem tranquilidade, né? mas se tiver tranquilidade é o suficiente. Reserva 2 dias para ficar em E paz. não tenha medo nesse tempo aí de às vezes não reservar. Sabe? Eu acho que como tinha muita gente que não reservava e chegava de boa e ficava. A gente era desesperado também. Medo de ficar na rua. Só uma coisa, para quem vai sair de Saint-Jean, que
tem ali os Pirineus, que são 25 quilômetros, tem o Refúgio Orisson, que fica bem no meio. O Refúgio Orisson, ele é bem pequeno, então se você tem intenção, se você é uma pessoa mais velha, tem problema no joelho, e quer dividir esse primeiro dia em dois, o Refúgio Orisson você tem que reservar, tá? Porque ele é pequeno. E com muita Muita antecedência, porque pelo que eu antecedência. tava vendo aí o pessoal comentar, tá super difícil essa vaga lá. A gente não quis, porque a gente já tinha intenção mesmo de fazer mais quilômetros naquele primeiro dia, mas quem aí quer, eu acho que vale a pena. É. Outra coisa também, enviar a mochila. Gente, eu tinha um preconceito de enviar a mochila. Achava, eu tenho que carregar uma ova, tá? Uma pinóia. Eu não carreguei porque eu tenho problema na coluna. Não, você Mas carregou, João. Você Não. carregou 4 dias. 4 dias eu mandei, de 30 e poucos, 4 dias só eu enviei. Mas se você quiser enviar, cara, envia e sem dor na consciência, curte o teu caminho. Se tiver dor, se tiver com algum problema, envia a mochila numa boa. No final a gente tá pagando 3 euros, né? No começo era 5. Vale super a pena. Eu enviei os 3 últimos dias, porque aquela multidão tava me irritando. Gente, eu amei o caminho inteiro, até no meio da multidão. Mas irrita aquele monte de gente. Você tenta pensar, você tenta conversar, você tenta ficar sozinho, você não consegue. É muita gente. Eu acho que faz parte também do caminho uma etapa assim, sabe? Mas mochila, peso, o sol nos últimos dias estava bem forte. Então, assim, a gente decidiu que nos últimos 3 dias a gente queria ir leve, aproveitando, olhando, parando, tirando foto, indo mais calmo. Fizemos etapas, eu, o João e a Ana juntos, fizemos umas etapas pequenas no Mais final. curtas. Então foi uma delícia o finalzinho, porque foram etapas curtinhas. Nós abrimos mão de chegar até Finisterra para andar um pouco Para andar menos. E aí ficamos 3 dias em Santiago, descansando e curtindo a cidade. Que vale super a pena. Tem muita coisa legal nesse Eu quero falar mais uma coisa. Muita gente falou sobre as mesetas. É um tabu as mesetas, né? Porque muita gente, não façam as mesetas. A reta infinita. Não façam as mesetas, a gente escutou. Pulem, vai de trem, faz de bicicleta mais rapidinho. E a gente quase fez. A gente quase foi de trem. Depois, quem mudou... Eu mudei muito de ideia também. A Ana nos ajudou, né, João, a mudar muito de ideia. A gana dela de fazer, acho que me ajudou muito a querer fazer também. A gente desistiu do trem. Aí o João veio com a ideia da bicicleta, pra gente não deixar de fazer, porém fazer mais rapidinho. A gente acabou deixando também a bicicleta e fomos de a pé nas mesetas. E foi a melhor coisa que nós fizemos na vida. As mesetas nunca que é feio. Eu achei um caminho lindo. É diferente é diferente a paisagem. Mas é lindo tanto quanto todo o resto. E as mesetas, se teve um lugar que nos mudou, se teve um lugar que fez diferença na nossa vida que a gente não vai esquecer, por vários motivos, foram as mesetas. O que acontece? As mesetas são paisagens longas, contínuas, imutáveis. Então, te obriga a ficar com você mesmo e o teu barulho interior. Então, você tem que resolver muito mais neuro ali, cara. Porque não tem para onde correr. E o sol quente e a paisagem igual, não muda. E mas os melhores nasceres do sol foram nas mesetas. Nossa, cada foto linda que a gente tirou lá. Lindo. É verdade. Então faça as mesetas. Tá? Não salte as mesetas, não vai rapidinho. Não pule, eu também acho. As mesetas nossa. Vocês já foram com a passagem de volta comprada? Não, nós compramos no meio do caminho, mas a gente mora na Europa, então é mais fácil. No Brasil, eu te aconselho já ir comprada, porque você vai ficar pagando mais barato. Mas a gente fez em 34 dias e assim, não nos matamos correndo. Teve um dia só que a gente fez 37 quilômetros. Foi só um dia. Mas todo o resto foram 28, 30, no máximo assim, 33, 32, mas a média nossa foi de 25 quilômetros por dia. Não nos matamos, né, João? Não. Uma coisa que eu queria falar é assim, as pessoas que fazem o caminho, elas seguem muito passo a passo de muitos livros, muitos guias que existem. Gente, não se apegue a isso. Faça o teu caminho. Todas as cidadezinhas da rota, todas têm albergue. Então, onde você escolher para dormir, vai ter lugar para você dormir. Reserve, claro, um dia antes, mas faça o teu caminho dentro da sua possibilidade, dentro daquilo que você consegue andar. Não precisa seguir o manual do fulano, o guia de não sei quem. Faz o teu caminho.
sabe? Anda 15 quilômetros, você conseguir andar 20, anda 20, se conseguir andar 25, se conseguir andar 40, mas faz o teu caminho, construa a tua história, se baseie na história do outro, mas faça a tua própria história. Isso é muito importante. Você passou por aquela cidadezinha, achou linda, fica ali, sabe? Fica ali, aproveita Fica, ali. eu acho. E outra coisa também que a gente viu e decidiu mudar no meio do caminho, no começo a gente estava saindo 5h30, Uhum. 6 horas da manhã, 5h30, acordando 4h30 da manhã, numa fixação assim, tipo, não, a gente tem que ir, porque senão vai ter sol, ou porque a gente vai chegar muito tarde. E tem uma coisa, os albergues também, eles te pedem, a maioria deles pedem para você chegar até as 2 horas, ou se você não for chegar até as 2 horas, para você ligar e falar que vai chegar ainda. E a gente tinha essa neura no comecinho. Depois a gente deixou essa neura. A gente estava perdendo muita paisagem saindo às 5, 6 da manhã, porque o sol, Porque você não vê nada, né? o sol nessa época do ano, ele nasce depois Às das 8. 8. Então a gente andava muito tempo no escuro Exatamente. e tava perdendo muita foto, muita paisagem, nossa, porque não dava nem para gravar pro YouTube de noite, porque não dava para enxergar nada. É. Então assim, É verdade, eu concordo. então a gente esqueceu isso e começou a acordar às 7 horas da manhã, sair, tomar um café, 7h30, e aí a noite já estava clareando, aí a gente saía para caminhar. Pegava os pôr do sol, coisa mais linda, inesquecível, todos os pôr do sol. Cada dia era um pôr do sol diferente do outro. Lindo, lindo. Não me arrependo de acordar mais tarde e chegar mais tarde no lugar. Outra coisa também, Sabe que eu fiz o caminho no final de outubro. E é mais frio, né? 7 horas da manhã era uma escuridão Era meio total. da madrugada. Aí depois mudou o horário, entrou horário de inverno, então adianta um pouco o horário, adianta 1 hora, então já, tipo, 7 horas já não estava mais Tava querendo noite. clarear. Mas eu nunca saía cedo, cedo, assim. Eu saía sempre. O primeiro dia eu saía às 7, me arrependi também, porque estava numa maior escuridão. Mas geralmente eu saía depois das 8, de boa, É, assim, de boa o bom de mesmo. sair mais E nem me cedo, falava. realmente o sol pesa depois da 1, 2 horas da tarde, o sol fica bem forte. Então, se Pesa. você sai 6 horas da manhã, você anda uma boa parte no escuro, uma boa parte na parte da manhã, e aí você não pega esse solzão. Isso é bom. Então, assim, se alguém não quiser pegar o É, sol, mas nós preferimos o sol do que sair e perder toda aquela paisagem maravilhosa. E a Ana também, que andou muito com a gente, ela não enxergava de noite, ela saía tropicando, então a gente às vezes ficava por ela também. Eu amei tanto o caminho que eu queria ganhar vida trabalhando no caminho, sabe? Levando brasileiros pelo caminho, acompanhando e sendo guia e ajudando a organizar. A gente sabe que isso é difícil, não dá pra ganhar vida assim, né? Porque, infelizmente, a situação tá difícil. é, Mas eu queria fazer isso, gente. Meu sonho era ficar ali, ó, esperando em Sanjá. Chegou um grupo de brasileiros, eu vou com vocês, espera Com aí. vocês. Sabe? Eu queria muito estar todo mês ali renovando e é chegando em verdade. Santiago e voltando. É verdade. Muito legal. É, a Michele Marti está falando que junho é um bom mês, pensando em É clima, bom. quantidade de gente. Eu particularmente acho junho um mês incrível, meu sonho é fazer o caminho em É junho. bom. Não É, sei o que vocês É acham. eu sou bom. calorento e junho já começa um calor Mas eu acho legal porque Começa um é pouquinho quente. primavera, né? Eu acho que junho é primavera, não é? Se não for finalzinho de primavera, começo de verão, né? Final de Final de primavera. primavera. Eu acho que primavera é lindo, né, gente? Qualquer lugar que você vai na primavera, não tem erro. Eu acho que é um É, bom mês, sim. junho foi o mês que a gente eu fez a Via dos Deuses. E a Itália é bem quente. E assim, os primeiros dias que a gente fez a Via dos Deuses, nós não pegamos sol porque é dentro de um bosque. O caminho quase inteiro é Foi dentro de um maravilhoso. Foi bosque. Então a maravilhoso. gente não pegou calor. Os entendi. últimos 2 dias a gente não estava dentro do bosque, a gente quase morreu. O calor era insuportável, a gente andava, corria assim para pegar a sombra, sabe? Então eu imagino isso nas mesetas, Nossa Senhora. sem árvore. Melhor você levar um guarda-chuva e muita água. Ah, tinha gente com guarda-chuva. Porque o sol é muito quente. Eu levaria um guarda-chuva. Nas mesetas eu levaria um guarda-chuva. Eu não faria em junho, eu acho, É, caminho. eu queria fazer, porque eu fui numa época de muito frio. Friozão mesmo. Ó, Então eu queria.
fazer em Tem alguém junho. perguntando se é E recomendado. também eu acho que, na verdade, assim, é muito imprevisível, né? Porque esse último inverno que teve na Europa foi assustadoramente frio. Na Uhum. Espanha, pelo menos, nevou demais, tal. Então, assim, tem ano que é muito mais frio, E tem esse ano mais calor eu não acho que quente. foi Então, tão quente esse verão. Esse verão. então, é tudo muito imprevisível, né? Não dá para levar muita ferro e fogo, mas eu gosto dessa ideia. Eu gostaria de Alguém experimentar. está perguntando se vale a pena comprar a passagem de Madrid para Pamplona antecipadamente. Vale, nós pagamos 130 euros na passagem. Eu não Foi, lembro. nós pagamos 90 e poucos por pessoa. Lembrei aqui agora. Depois eu vou confirmar, mas eu lembrei 86 euros, 96, uma coisa assim. Ficou super caro. Já chegamos assustados ali, gastamos uma Chegamos super fortuna. assustados. Então, porque era domingo, porque tinha poucos horários também, era mais caro, e a gente não comprou E no antecipado. voo tem o negócio da bagagem também, né? Que as nossas mochilas não cabiam naquele negocinho da Ryanair. Tive que pagar a bagagem à parte. Absurdo. Aí é uma fortuna, eu já passei por Foi isso. uma fortuna. A gente Aí tentando apertar a mochila assim, não, cabe aqui sim, moça. Cabe aqui sim. já passei por isso. Aí você gasta muito, uma fortuna A para passagem despachar super e não barata. compensa a economia que você A fez. passagem super barata, mas a bagagem acabou com tudo. Então, para voltar para a Itália, a gente foi para. Pegamos 2 aviões, fizemos uma escala, tivemos que pagar 2 vezes. Uhum. 80 mais 160 euros a gente pagou, só para trazer as mochilas. Quase que deixei lá as mochilas. Uau! É, foi horrível. Tem muita gente adorando, fazendo elogio para vocês. Eu já me perdi de tantos aqui. A Kátia Denis está lembrando que agora tem um albergue novo nos Pirineus que chama A A Borda. gente não viu. A Eu bota? já vi esse albergue também, mas esse também tá ficando lotado. A bota? A borda. Chama A A Borda. borda. A gente não viu. Ele é novo, ele é novo. Ai, Me parece que é 1 quilômetro para frente do Horizon, se eu Ah, não me esse engano. aí a gente não chegou a ver, não. não vi. Ele é novo Ai, também, tem, mas tem uma como eu história também. super legal. O João acabou perdendo isso por pouquinho. No meio do caminho, nas mesetas, tinha um senhor que estava ali, né, É João? a história de Paulo Coelho, gente. Ele estava andando com o lobo dele, um lobo super velho de 16 anos, um lobo enorme. E eu passei por esse Gente. senhor, eu e a Ana e a Adriana. Passamos. Não, peraí, ele existia mesmo, não era uma Eu não visão. vi o lobo. Passei. O João tava filmando pro YouTube, passou e não viu também. Andamos uns 2 quilômetros, o espanhol. Não, eu vi ele, eu não vi o lobo, mas eu vi o senhor e filmei até o senhor pro YouTube e tal, assim, mas eu filmei de relance. E tinha 2 espanhóis, um pai e um filho, que eu tava andando meio que junto com eles e conversando. E aí eles estavam parados conversando com esse senhorzinho. Beleza, eu não quis atrapalhar. Falei, eu vou seguir, né? Porque o Wesley estava lá na frente, eu já estava ficando para trás. Aí passou um pouquinho, o pai e o filho dos espanhóis me alcançaram e falaram: Ah, você viu que legal a história daquele senhor lá? Eu falei: Não, qual que é a história dele? Ele tá viajando há 16 anos pela Espanha com um lobo de verdade. E o lobo Enorme. estava doente, estava morrendo. E ele parou ali no meio daquelas casas velhas para o lobo morrer. Ele tá ali esperando o lobo dele morrer, Só que estava tadinho. ali já há 2 meses e o lobo não morria. Mas você imagina que história interessante desse senhor que viajou há 16 Meu, que anos, cara. louco. E eu quis voltar para trás na hora que ele falou. Só que eu já Dois estava tipo quilômetros. 3 quilômetros para frente. E eu falei, nossa, se eu voltar 3 quilômetros agora, eu Nossa, vou que dar conta. louco. Mas foi uma história que ficou no meu imaginário, sabe? Assim, tudo que esse homem deve ter vivido com esse lobo. É. Não, muitas histórias Consigo interessantes. nem pensar numa coisa Muito. dessas. A gente fechou casais, a gente chipou casais lá. Vai ter casamento, hein, gente, desse nosso grupinho. Ó, quem tá encalhado aí vai fazer o caminho de É. Santiago, viu? Tá encalhado? Tá encalhada? Vai sozinho fazer o caminho de Santiago. Para Sim. no boteco, toma uma cervejinha. Pede pra Santiago te Muitos ajudar. casais, a gente viu muitos casais se formando, realmente. É muito legal. Olha que legal. Muito. Eu não sei se alguém daqui. Bom, algumas pessoas aqui seguiram a gente nos stories. E, por exemplo, o João conheceu. De onde que é aqueles dois loirinhos que pareciam irmãos? Ah, da... Polônia? Não, aqui da... Ai, gente. Enfim, Terra das Flores aqui, Holanda. a Holanda. Uma menina de 18 anos e um menino de 19 anos. Os dois começaram sozinhos o caminho. A menina acabou de terminar o colégio e ela falou assim: eu vim aqui porque eu
quero ver ainda o que eu vou fazer da vida e tal. Começou. No segundo dia eles se encontraram, se conheceram e terminaram o caminho juntos. Andaram juntos de lá de Saint-Jean até o finalzinho do caminho, como namoradinhos. Uma gracinha os Que dois. fofo. Uma Sim, gracinha. teve também. Eu conheci casais também que se Eu acho formaram. que a pessoa que quer casar, quer namorar, quer conhecer alguém, tem que estar aberta. Sim. Primeira coisa, não vai com cara de bunda, Isso. não, perdão da palavra aí, né, feia, mas seja sorridente, seja receptivo, cumprimente as pessoas, converse. Se alguém te chamar para sentar na mesa deles, vai, sente, toma uma cervejinha, seja aberto. Não é? Isso, Porque boa, as pessoas boa. são muito fechadas, eu quero casar, eu quero Ah, namorar, mas aquela cara de teve merda, também não. um senhor brasileiro que a gente Né? encontrou. Teve um senhor que a gente encontrou, acho que na segunda semana, terceira semana, e a gente encontrou ele por acaso. O João viu um negocinho do Brasil no boné dele, que ele não parecia brasileiro. Aí tinha um negocinho aqui no boné. Aí eu passei com pressa, assim, que tava voltando. A gente queria sair para tomar cerveja. Eu fui correndo, que eu tinha esquecido uma coisa lá no quarto. Passei, brasileiro! Aí ele pegou e falou assim, brasileiro! Eu também! Aí, depois, no outro dia, a gente saiu caminhando junto. E ele falou que ele já fez o caminho há alguns anos atrás. Ele machucou o pé bem naquele ponto ali. Aí ele parou. Teve que ir embora porque ele machucou o pé. Aí ele começou ali. 2 dias de caminhada, ele machucou o pé de novo. Você acredita? Teve que ir embora de novo. Mas ele vai lá só pra arrumar namorada, porque ele já tinha... Ele machucou o pé e ele já tinha arrumado uma russa lá. A gente tava com uma russa, e aí a gente tava lá em Molina Seca, que a gente ficou Molina Seca. naquele albergue lá No albergue dos brasileiros, no no hostal, Sanícolas. no Sanícolas. E aí a gente viu da janela, fulano, ele tava lá na janela, lá de cima, cumprimentando que ele tinha caído de novo, machucado o pé, e a russa tava no mesmo quarto que ele. Então, já tinha ido ali fazer o que tinha feito. Cadê? Tinha uma menina que falou que ia pra lá. Quem que era? Michelle, era isso? É, a Michelle Mate. Você tá vendo, Michelle, como é que é? Tem gente que vai lá só pra se machucar e sai acompanhada, né? Gente, eu tô adorando, mas eu acho que já deve estar tarde, vocês já devem estar bem Eles são cansados. 10 da manhã. Então, e eu queria agradecer muito vocês. Estou terminando essa live com o coração Eu partido. também Já queria aqui conversar conversando muito mais sobre. Gente, Ai, o caminho. coitada das minhas clientes, vocês não têm noção o que é ficar 4 horas sentado fazendo luzes comigo e eu falando sem parar do caminho de Santiago. Denise, você quer fazer alguma última pergunta? Ah, seguro-saúde. A gente não fez seguro-saúde porque a gente tem os documentos europeus. Então, teoricamente, nós temos acesso à saúde na Europa. Mas para quem vem do Brasil, é necessário fazer o seguro-saúde, sim, viu, gente? É importante mesmo. Igual esse brasileiro, ele usou O o seguro-saúde, seguro-saúde. ele machucou o pé. E a gente viu muitas tem que pessoas fazer para caindo entrar. no caminho, né? Uhum. A gente ajudou algumas pessoas a levantarem, pessoas caíram do nosso lado. Eu caí também. 2 vezes eu Muito caí. engraçado, mas caiu. Quebrei até o apoio que eu tava. Quando eu olho pra trás, o João tá no dentro do Não, mas é buraco. obrigatório mesmo. Caí Você ter feio, o gente. seguro-saúde Caí é feio dentro de um obrigatório. buraco lá. Então, faça o seguro-saúde sim, para não ter problema. A Leila Dias tá agradecendo vocês, disse que vocês animaram. Beijo, Leila. A Kátia Vai. vocês estão demais, O gratidão. rapaz torceu o pé, eu não, viu? Alguém tá falando aí. Não, o João não torceu o pé, ele caiu dentro de um buraco. Eu tava uns 10 metros pra frente, assim, tipo, pra frente, de repente. Cadê o João? Olho pra trás, tinha 2 rapazes tentando tirar o João do buraco. Ai, Foi muito engraçada a cena. Ai, imagina. foi. Eu caí 2 vezes, gente. 2 vezes. Uma ele caiu de uma rede. Não, 3 vezes com essa da rede. Da né? rede. Ah, só pra Não, pera, finalizar, você caiu de uma rede? Eu caí. A gente sentou num bar, né? E tinha uma rede lá aberta, dessas redes de praia. E eu com a minha coluna linda, E o João aqui assim na rede, ó. balançando na rede, de repente, pô, Não, foi sem horror. comentários. Foi muito engraçado. Gente, o caminho me trouxe algumas coisas que eu não consigo nem explicar. Tipo assim, me devolveu algumas coisas que eu tinha perdido. Igual as brincadeiras de infância, assim, eu voltei a ser criança no caminho, sério. Eu não parei de rir. Teve dia de eu rir da hora que eu acordei à hora de dormir. Tipo, a gente ri de tudo, né, João? Até te irritava um pouco, né? Porque o Wes é muito, muito infantil em algumas coisas.
E eu, Não foi isso que eu quis dizer. e eu sou mais assim, espiritual, eu busco o lado espiritual das coisas, sempre, sempre, Eu não, sempre, me sempre. diverti muito. E às vezes, isso até é um contrapeso para mim também, porque às vezes eu tenho que desligar um pouco e relaxar um pouco, sabe? E isso às vezes me lembra que eu tenho que relaxar um pouco também. Então acho que a gente se completa nesse É, ponto aí. o meu caminho foi mais sorrindo. Eu sorri o caminho todo, eu dei muita gargalhada o caminho todo, eu tirei sarro de muita coisa o caminho todo. O meu foi mais intimista. Depois das mesetas, um pouquinho nas mesetas e um pouquinho depois, teve acho que duas vezes que eu chorei sem motivo nenhum, te juro, passei o dia chorando. E assim, Todo mundo faz eu olhava pro passa por esse João, momento. olhava pra Ana, que estava andando com a gente bastante. A Ana foi muito importante no meu caminho, ela foi muito importante. E eu chorava, chorava, chorava. E eu não entendia por que eu não sou uma pessoa de chorar. E eu chorei 2 dias, mas a maioria do meu caminho foi muita Ó, gargalhada. Simone tá falando que achou você triste nos últimos dias. Todos os dias que É, ele Simone tava chorou. chorando, viu, Simone? Sim, sim. Naquela última semana que começou, eu chamei de manada nos stories. A Simone deve ter visto. E eu, Parecia The Walking Dead, né? gente, eu falei assim, a manada, ela te carrega mesmo. Se você parar, você não precisa mais caminhar, ela te carrega assim. E naqueles últimos dias eu tava muito irritado. Muito irritado. Roubaram a Cindy. Ah, o Ana Galisteu tá lá, ó. Oi, Ana Galisteu, coisa do amor da minha filha. Ô, Ana, eu acho que eu vou dar pra você esse marido aqui, viu? Falei um Já monte era. de você aqui já, tá? A Ana tá aí, gente, tá? A pessoa que... Tô aqui, Ana. A musa. Roubaram a Joyce. Eu e a Ana, a gente dava nome pra tudo no caminho. Tudo. As Joyces eram as pedras. Então, assim, vira e mexe, a gente tinha que tirar a Joyce de dentro da bota. Tipo, tá tendo uma festinha de Joyce lá na bota. O meu cajado se chamava Cindy. Porque ela tinha um cabelinho. De tanto Ai, que bater no chão, ele formou um cabelinho. Tem várias fotos da Cindy, de chapéuzinho. Ela era incrível, a Cindy. E a gente deu nome pra tudo durante o caminho todo. Eu e a Ana rimos esse caminho. Ah, então você se divertiu Nossa horrores Foi mesmo. Senhora, um caminho Foi de ótimo. cura, assim, a gente vê ele falando que parece que é uma besteira, mas ele precisava sorrir, precisava. sabe? E ele Eu, sorriu praticamente o caminho inteiro, e aí depois ele começou a chorar, 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 porque ele precisava disso, ele tinha perdido esse sorriso farto, esse tinha. sorriso comum do dia a dia. Ele não sorria mais. Sim. E eu também recuperei coisas que eu havia perdido na minha juventude. Tipo, eu fazia uns 5 anos que eu não tomava uma cerveja. Eu detesto álcool. Eu bebi todos os dias no caminho de Santiago. Eu já estou em casa, já não estou bebendo mais. Já tem uma semana que a gente chegou, eu tomei um vinho só e mais nada. Então, eu bebi todos os dias. Eu também estava com alopécia, meu cabelo caiu todinho. E eu percebi que meu cabelo está nascendo de novo. Então, o caminho te devolve coisas, sabe? Que você vai perdendo, que a vida vai te engessando, né? É. Você trabalha muito tempo numa Ô, profissão. João, mas você falou para mim que tinha sido muito espiritual o seu Foi. caminho. Para mim foi. Sim. O João andou muito sozinho. Eu andei muito pra frente, ou às vezes ficava pra trás, mas a maioria das vezes eu tava pra frente. A gente não se limitou a andar junto, um do lado do outro. Só quando a gente sentia que um precisava do outro, sabe? Igual o João, nos dias que eu sentia que ele não tava bem, igual no dia que ele tava com muita dor, eu tentava ficar muito, esperava, ficava, andava junto, andava mais devagar e parava mais vezes. Mas quando ele já tava melhorzinho, a gente não se limitou a andar. O nosso caminho não era o mesmo. Nós fizemos nosso caminho. Só sabia que a gente ia se encontrar lá na cidade tal hora. E eu gosto muito de estar sozinho porque eu sou aquele cara, eu sou o maluco do caminho. Eu sou aquele cara que conversa com as árvores, conversa com as pedras, as árvores me respondem. Pode ser que eu seja esquizofrênico, pode ser que eu seja esquizofrênico, não sei. Mas eu escuto as coisas, sabe? Eu escuto o que as árvores falam, eu escuto os pássaros. E isso me faz bem, eu tenho prazer de fazer isso. Então, às vezes, muitas pessoas próximas, inclusive ele, às vezes, me incomoda nesse ponto. Porque cala as outras vozes. Mas, igual, por isso que eu não gostei muito do finalzinho. Eu não conseguia fazer uma oração no final. Ah, e outra coisa linda do caminho, a Ana fazia, nós três orávamos, né? Fazia o Salmo 91. Todos os dias, né? Na maioria dos dias, né? Na maioria dos dias, de manhãzinha, quando a gente saía, era uma energia tão grande, era tão forte. Foi incrível, incrível. Inclusive, a gente fez, eu filmei pro Instagram o Salmo 91. Nossa, foi
Só para finalizar aqui, que também a Denise deve ter o compromisso dela. Gente, se você está pensando em fazer o caminho de Santiago, não se limite por nada. Você consegue, você pode. Eu tive muitas dores no caminho, eu tive muitas bolhas. Eu não fiquei falando das minhas dores o tempo todo, nem no YouTube, nem no Instagram, mas eu sofri muito no caminho. E eu acho que você é capaz, independente da sua idade, dos seus problemas de saúde, tudo é questão de você colocar na tua cabeça que você vai fazer, treinar, porque tem que treinar, pelo menos uns 2 meses antes, treina, começa a caminhar, você consegue. Se eu conseguir, Vai, sabe? Vai. O mais difícil é o dinheiro, se tiver o dinheiro, o resto a gente dá jeito. né? Tem que economizar para guardar uma grana. Essa é a parte mais difícil mesmo. Atualmente, Os albergues, a com o real tão gente olhava desvalorizado. riscadinho, assim, ó, 5 euros, riscado, 12 euros. Tipo, até antes da pandemia era 5, depois era 12. Hoje é dia do peregrino também, né? Todo mundo falando ali. Isso aí. Bom, queridos, eu só tenho a Eu queria agradecer falar por vocês mais. terem cedido tempo. Podia ficar até amanhã aqui sem problema falando. A gente pode marcar outra. Vamos não marcar tem outra? problema. Eu conto os bafos tudo do caminho. Bom, então vamos lá. Recados. Vocês então estão postando os vídeos do Caminho de Santiago em episódios. Sim. Isso está sendo postado no YouTube, que é Beleza na Bagagem, o canal de vocês. Acabou de um vídeo lá hoje. Que é o mesmo nome do... Tá? E também tem a playlist do Caminho dos Deuses, que já está prontinha. Tem uma playlist dos Caminhos da Itália, que mostra a gente treinando para fazer o Caminho de Tem Santiago. o treinamento. Lugares incríveis que a gente passou aqui na Itália. Tem a Madonna della Corona, que é uma igreja linda, que é toda na pedra. Vai lá no canal, tem muita coisa para assistir. E agora vai entrar toda semana 4 vídeos do Caminho de Santiago, né? Tá no 6º vídeo, Tá no né? 6º vídeo. Entrou faz 1 hora mais ou menos o 6º vídeo. Legal. E aí vai. Muito bom. Melhor que série do Netflix. É muito melhor. Não percam. Não percam. Queridos, uma boa noite. Foi um prazer. Muitíssimo Boa noite para obrigada. vocês. Denise, muito obrigado pelo convite. Qualquer coisa chama a gente de Imagina, novo. eu que Falo agradeço, muito. gente. Tá bom. Beijo, Bom tchau, caminho pelos caminhos da Boa vida para noite, vocês. gente. Tchau. Obrigado, Denise. Boa noite, gente. Tchau, Até a gente. próxima, até semana que Agora como é que vem. sai aqui, Denise? Beijão, tchau, tchau. Mentira. Acho que você tira a gente, né, Denise? Eu tiro. Tchau.